Oi, eu sou a doutora Agatha Cristi Molinari, sou gastroenterologista. Eu vou conversar um pouquinho hoje com você. O assunto hoje é doença celíaca. Você já ouviu falar? A doença celíaca é uma doença imunomediada que causa uma intolerância ao glúten. O glúten é uma proteína que está presente no trigo, no centeio, na cevada e por contaminação na aveia. E o que acontece? Normalmente, esse diagnóstico é feito na primeira infância, quando a criança começa a entrar em contato com o glúten, né? Quando começa a entrar em contato com bolachas, com cereais, e aí acaba ocasionando alguns sintomas. Os sintomas mais comuns são diarreia, distensão abdominal, gases, perda de peso, podendo chegar até inclusive a um quadro de desnutrição. Mas não é só criança que pode ter o diagnóstico de doença celíaca. Infelizmente, algumas crianças podem sofrer porque os sintomas são leves e acabam chegando na vida adulta com esses sintomas. Então, não é que a pessoa só começou a ter a doença celíaca na idade adulta. Provavelmente passou desapercebido desde a infância até a idade adulta. Então, são adultos que cursam com distensão abdominal, barriga estufada, gases, borborigmos, que são aqueles barulhos na barriga, diarreia muito frequente, pode ter algumas lesões de pele. Então, isso é a doença celíaca. Como que nós podemos fazer o diagnóstico da doença celíaca, então? O diagnóstico da doença celíaca são desde a detecção dos marcadores genéticos, dos anticorpos e a biópsia intestinal. A biópsia intestinal é o que a gente chama de padrão ouro. A pessoa que é portadora da doença celíaca, ela produz anticorpos contra ela mesma, contra o intestino dela. E esses anticorpos são detectados a nível sanguíneo. Os vilos intestinais, que são prolongamentos assim digitiformes, que são longos ao longo do intestino normal, a agressão por esses anticorpos vai reduzindo essas pregas intestinais, então ocasionando como se fosse o intestino que a gente chama fica careca, fica sem esses vilos. E é por isso que o paciente não absorve alimentos, é por isso que a gente chama que é uma doença desabsortiva e o paciente acaba apresentando diarreia por isso. O tratamento da doença celíaca nada mais é a retirada por completo, ou seja, a exclusão do glúten da dieta, né? Seja diagnosticado quando criança ou seja diagnosticado quando adulto. Toda vez que esse paciente voltar a se alimentar com qualquer coisa contendo glúten, volta a desencadear toda a cascata de antígeno-anticorpo, o paciente volta a se agredir, né? Esses anticorpos voltam a agredir o paciente e ele volta a ter a sintomatologia. Então, o ideal, o correto, o certo é que realmente seja excluído totalmente o glúten da dieta.